Os passos do Senhor. Sim, Quaresma é tempo de recordarmos que Cristo deu sua vida para nos salvar. Ele realmente carregou uma pesadíssima cruz e deu inúmeros passos em direção ao Calvário para nos libertar do poder das trevas. Para nós que temos uma grande tradição que é passada de pai para filho, para nós, principalmente aqui do litoral de Santa Catarina, que conservamos muito da Passio açoriana, existe o costume de celebrarmos no quinto domingo da Quaresma a solenidade de Passos, pois este era o domingo chamado antes da reforma litúrgica Domingo da Paixão. Era, digamos, o início do tempo da Paixão, que começava no quinto domingo da Quaresma, se estendia ao domingo de Ramos e Semana Santa, como uma preparação próxima para o Tríduo Pascal. Bem, para nós que celebramos estas tradições açorianas, a solenidade de Passos já é um momento muito marcante, pois nela nós recordamos que Cristo carregou sua cruz para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar do pecado. Porém, pode vir à mente de muitos a seguinte questão: seria necessário para Nosso Senhor sofrer tanto e passar por tantos tormentos para nos redimir? Será que Ele não poderia ter feito tudo isto de forma mais simples? Afinal, estamos falando do Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo? Bem, sobre isso nós vamos falar neste pequeno programa. Primeiramente, recordamos o seguinte: para nós católicos, recordar os passos do Senhor, celebrar a solenidade de Passos, celebrar todas as cerimônias belíssimas da Semana Santa, não é uma mera tradição. É sim uma tradição muito bela, mas não só uma tradição. Acima de tudo, para nós é uma questão de fé. É uma questão de fé, porque realmente cremos que Cristo padeceu e morreu na cruz para nos salvar e que Ele ressuscitou, manifestando o poder de sua vitória. Vitória esta alcançada na cruz. E tendo consciência disto, que é uma questão de fé, temos que entender profundamente o mistério que celebramos. E muitas vezes nós não nos esforçamos para tanto. Não nos esforçamos para buscar um profundo entendimento sobre o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quando falamos no mistério pascal, devemos pensar primeiramente no seguinte: Cristo Jesus assumiu um fardo que não era seu,
Por ser ele filho de Deus, ele era perfeitíssimo, puro, imaculado. Nele não havia pecado. Sendo assim, ele assumiu em sua carne um fardo que não merecia. Mas justamente por isso que sua ação salvadora fora tão eficaz. Pois, se ele fosse um pecador a se oferecer pelos pecadores, seu sacrifício não teria tanto sentido e nem valor. No entanto, estamos falando do mais inocente, do mais puro e do mais santo dentre todos os homens. E ainda mais, estamos falando do homem Deus. Ele é homem e é Deus. E ele se oferece no nosso lugar, por nós, em reparação pelos pecados que nós cometemos. E nós aqui, eu me refiro a toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ele assumiu um fardo que não era seu, levou esse fardo, e aqui eu não falo só da cruz, mas de todos os suplícios pelos quais ele passou, e além de sofrer, além de padecer realmente, sofrer na sua carne e no seu espírito, porque ele também sofreu internamente com humilhações, com ofensas e, acima de tudo, até com o abandono espiritual do Pai Eterno. Ele se sentiu abandonado pelo Pai, isso foi um grande tormento para ele. Após tudo isso, ele ainda morre, o que seria impossível para um Deus que morre. Sendo Deus eterno, ele, no entanto, morreu pelo fato de ser humano. E tudo isso para a nossa redenção. Bem, refazendo a pergunta que eu já havia feito, será que tudo isso era necessário? Será que Deus não poderia ter agido de outro modo? Muito bem. Vamos agora ir às fontes. Vamos nos aprofundar mais na doutrina propriamente dita da Santa Igreja sobre esse tema. Vamos então ver primeiramente nas Escrituras o que temos sobre isso. Vamos pegar a primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos 21 a 24, onde São Pedro retoma um trecho do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. E nesse trecho, São Pedro diz o seguinte: também Cristo padeceu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Sendo assim, caríssimos irmãos, ao lermos este trecho percebemos muito do que eu já falara anteriormente. Cristo carregou em seus ombros uma cruz. Mas esta cruz não era simplesmente uma cruz de madeira, não. Nela estavam todos os pecados da humanidade, a maldade do mundo. Desde o princípio dos tempos, desde o surgimento do homem, desde Adão, até hoje, até o presente momento, até o momento que você se encontra nesta hora. Cristo se sacrificou em reparação de todos esses pecados. Ele os carregou. Por isso, quando vemos uma imagem do Senhor dos Passos e vemos aquela cruz nos seus ombros, que às vezes não parece ser tão pesada, mas imaginem, caríssimos, não temos aí um peso físico somente, mas um peso espiritual
que nosso Senhor carregou para nos redimir. Toda a maldade do gênero humano fora carregada por Cristo na cruz. E Ele, ao trilhar por esse caminho de dor até o Calvário, nos dá um exemplo a ser seguido. Nós somos chamados a imitar Jesus, carregando a nossa cruz no dia a dia, suportando os sofrimentos do dia a dia. Para quê? Para que também um dia possamos participar da glória de Cristo no céu. Esta mensagem que Cristo nos dá em sua paixão. É a morte que leva à vida, o sofrimento que leva à vitória. No entanto, o que podemos perceber além disso? O Catecismo da Igreja Católica nos fala também sobre algo referente a este texto e referente aos sofrimentos de Cristo. E isto nos diz o Catecismo da Igreja Católica no artigo 601. No artigo 601, ele nos fala o seguinte: este plano divino de salvação, pela entrega à morte do servo, o justo, tinha sido de antemão anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal, quer dizer, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo professa, numa confissão de fé que diz ter recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus deu cumprimento, sobretudo, à profecia do servo sofredor. O próprio Jesus apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Bem, vocês viram Jesus Cristo carregando sua cruz e o servo sofredor de Isaías. Por isso São Pedro retoma a passagem do profeta Isaías, porque Isaías falava um servo sofredor, um homem que por ser tão fiel a Deus haveria de ser maltratado, condenado, castigado de todos os modos, e pelo fato de ter feito a vontade de Deus. Bem, percebemos as semelhanças, não? O servo sofredor é a imagem, é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, é a prefiguração de Cristo que haveria de sofrer na cruz para nos salvar. Muito bem. Se há esta semelhança, e se podemos considerar Jesus Cristo servo sofredor, percebemos que o sofrimento de Jesus tem um porquê. Ele já cumpre as profecias. Ele cumpre as profecias. Então, percebemos que há algo de útil nos sofrimentos de Cristo. No entanto, não é só isso. Por que tanto sofrimento? Há alguns dos nossos irmãos, até irmãos de outras denominações, que às vezes não entendem isso. Às vezes ficam nos culpando porque vocês adoram uma imagem do Cristo morto, uma imagem do Cristo sofredor. Ora, Cristo ressuscitou, Ele não está mais sofrendo. No entanto, caríssimos, recordar os sofrimentos de alguém que sofre por amor a nós não é ofensa, não é para se envergonhar, pelo contrário. É tão bom quando nós lembramos de alguém que se sacrificou por nós, por amor a nós. Isso nos enche de alegria e de estima por aquela pessoa. E da mesma forma, quando nós contemplamos o Cristo, o Senhor dos Passos, o Cristo dependurado no madeiro, isto para nós é motivo de santa alegria e, acima de tudo, nos faz amar mais e mais a Cristo.
porque afinal ele se entregou por uma humanidade pecadora. Ele sofreu tudo isso por amor de nós. Quando olhamos para o Cristo sofredor, nos sentimos estimulados a amar cada vez mais a este mesmo Cristo que tudo fez para nos salvar. Aí está o porquê nós católicos veneramos e sempre haveremos de venerar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E não tenhamos vergonha de fazê-lo, porque quanto mais nós contemplamos e veneramos a paixão do Senhor, mais unidos nos tornamos a Ele. Mais intimamente unidos ao Cristo sofredor e também glorioso, todo-poderoso, que no céu reina sobre todos. Tenhamos esta certeza. Bem, continuando nossa explicação, vamos ouvir algo que Santo Tomás de Aquino nos fala sobre a paixão do Senhor. Ele nos esclarece justamente a questão colocada no início deste vídeo. Seria necessário tanto sofrimento para nos redimir? Santo Tomás de Aquino nos diz em sua Suma Teológica o seguinte. Ele diz o seguinte: o meio é muito mais conveniente para se alcançar um fim, quanto mais vantagens concorrem nele para alcançar tal fim. Pois bem, na libertação do homem pela paixão de Cristo, concorrem muitas circunstâncias que abrangem a salvação do homem, além da libertação do pecado. Primeiro, por este meio conhece o homem que Deus o ama muito, e com isto é convidado a amá-lo, no qual consiste a perfeição da salvação humana. Como diz o apóstolo em Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 9, Deus prova seu amor para conosco no fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Segundo, porque com isto nos deu exemplo de obediência, humildade, constância, justiça e as demais virtudes manifestadas na paixão, necessárias para a salvação dos homens. Daí se diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos seus passos. Vocês veem? Santo Tomás deixa claro que era suficiente uma só gota do sangue de Nosso Senhor. Uma só gota era o suficiente para nos redimir. Em outras palavras, pouca coisa. Era necessário uma reparação, era necessário que alguém fizesse algo para reparar a desobediência dos homens. Esse alguém tinha que ser Deus e tinha que ser também um homem. Em nome dos homens, ele ofereceria a Deus uma reparação. E teria que ser Deus porque só uma reparação vinda do Filho de Deus teria tamanho poder de reparar todos os pecados da humanidade. No entanto, vemos aqui uma questão interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo não precisava ter sofrido tanto, não precisava ter passado por tantos suplícios, bastaria pouco, até porque Deus é todo-poderoso. Ele, se quisesse, ele poderia só fazer assim, e nós estaríamos redimidos. Se ele quisesse, ele teria poder. No entanto, Deus não é poder somente, ele é poder, ele é sabedoria, ele é justiça. Sendo assim, teria que haver uma reparação. E não só isto, nosso Senhor Jesus Cristo, além de reparar os nossos pecados, ele nos quis deixar uma mensagem. Ele primeiro, com todos esses sofrimentos, quis nos mostrar que nos ama infinitamente, que o seu amor para conosco é muito grande, de modo que ele se dispôs a sofrer tanto. Quem sofre tanto por alguém é porque ama muito este alguém. Mas também, além de nos demonstrar
a dimensão, a infinitude do seu amor, nosso Senhor nos mostra como é importante que estejamos dispostos a sofrer. Apesar que os nossos sofrimentos não são tão grandes como aqueles pelos quais passou o nosso Senhor. No entanto, nós somos chamados a sofrer, e Cristo justamente sofreu para nos dar um exemplo a seguir. Como diz São Pedro, sigamos os seus passos, imitemos a Cristo em sua aceitação paciente aos sofrimentos. Imitemos a Cristo. Por fim, ao finalizar esse pequeno programa, é o primeiro que estamos fazendo, espero que seja o primeiro de muitos, e que estamos fazendo para ajudar você que nos está assistindo a conhecer melhor nossa fé católica. Eu sei que eu não sou grande coisa, sei que não possuo grandes conhecimentos, e sei que sou o mais miserável dentre todos os pecadores. No entanto, o que eu posso, eu partilho. O que eu tenho, eu gosto e desejo partilhar com vocês, até porque a missão é dada a todos. E de anunciar a boa nova a todos. Essa missão é dada a todos os cristãos, a todos os batizados. Inclusive a mim, que sou um grande miserável pecador. Mas eu conto com vocês, para que vocês também compartilhem esse vídeo, passem adiante, para que outras pessoas possam conhecer mais sobre a doutrina católica, principalmente no que se refere a este tema tão caro para nós católicos neste tempo da paixão. Os sofrimentos, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, por amor de nós, e venceu. E nós, se permanecermos unidos a Ele nos sofrimentos, também com Ele venceremos. E com Ele permaneceremos para sempre no céu. Ele, que é nosso Deus e Salvador, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus o permitir.